Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea ergue-se imponente sobre o mar do Rio de Janeiro, como um guardião silencioso que há séculos observa a cidade. Seu cume, envolto em névoa, carrega a aura de um mistério que nunca se dissipou. Muitos afirmam que há um rosto esculpido em sua face de pedra, um semblante colossal que vigia os que ousam se aproximar. Outros dizem que aquilo não é obra humana, mas um sinal deixado por forças muito mais antigas. Continuando nossa jornada pelos mitos e lendas do Brasil, chegamos hoje ao estado do Rio de Janeiro e inauguramos com essa história a seguir. Entre guias de trilha e moradores da região, a lenda da Pedra da Gávea é contada com sussurros, sempre acompanhada de olhares desconfiados para o alto, como se a montanha pudesse escutar. Há quem acredite que, em noites de lua cheia, vozes antigas ecoam entre as fendas da pedra. Sons graves, como cânticos de guerreiros distantes, mesclam-se ao sopro do vento, fazendo com que até os mais corajosos hesitem em permanecer por perto. O lugar, cercado por mata fechada, esconde trilhas que parecem mudar de direção por vontade própria. Viajantes relatam se perder facilmente, como se fossem conduzidos para o coração da montanha, onde ninguém jamais retornou. Alguns afirmam que aquele rosto de pedra é de um rei fenício enterrado no interior da montanha, trazendo consigo maldições e segredos proibidos. Para eles, a Gávea não é apenas uma formação rochosa, mas um túmulo sagrado. A polícia e autoridades turísticas preferem abafar tais histórias, classificando-as como simples folclore urbano. Porém, os que conhecem a montanha de perto sabem que há algo além do que os olhos podem ver. Historiadores e exploradores já tentaram investigar, mas estranhos acidentes sempre ocorrem. Desaparecimentos, quedas inexplicáveis e até surtos de pânico sem causa aparente marcaram expedições anteriores. Naquela noite em particular, quando a lua subia cheia sobre o mar, um grupo de jovens decidiu desafiar as histórias e subir a trilha proibida. Eles não sabiam que estavam prestes a entrar em um pesadelo sem retorno. A mata os engolia com sons de insetos e galhos que se partiam sob os pés. O ar parecia mais denso a cada passo, carregado de uma umidade pesada que grudava na pele. As lanternas iluminavam apenas pequenos círculos diante deles, enquanto sombras longas se arrastavam entre as árvores. A cada curva da trilha, estranhas marcas surgiam no chão, símbolos talhados na terra, semelhantes a runas antigas. Ninguém sabia quem os havia feito, mas todos sentiram um arrepio ao pisar sobre eles. Marina, a mais cética do grupo, riu nervosamente, dizendo que provavelmente era coisa de outros aventureiros querendo assustar turistas. Mas seu riso morreu quando ouviram, ao longe, um cântico grave que parecia ecoar de dentro da própria montanha. O som não vinha de nenhum lugar específico. Era como se a pedra inteira vibrasse, ressoando com uma força antiga. Os jovens pararam, trocando olhares assustados, mas decidiram continuar. A curiosidade falava mais alto que o medo. Ao chegarem a um ponto mais alto, viram o mar se estender sob o luar prateado. Mas, em vez de tranquilidade, o que sentiram foi um vazio angustiante, como se fossem observados. O semblante esculpido na rocha parecia ganhar vida, os olhos de pedra brilhando com a luz da lua. Um vento súbito soprou, quase os derrubando. No ar, um cheiro metálico tomou conta, lembrando sangue fresco. Um dos rapazes disse ter visto vultos correndo entre as árvores, mas quando apontou a lanterna, nada havia. O grupo começou a discutir se deveriam voltar, mas a trilha atrás parecia ter mudado. Onde antes havia um caminho aberto, agora a vegetação fechava-se em um emaranhado impenetrável. A única opção era seguir em frente, para dentro do mistério da Gávea. À medida que avançavam, a trilha estreitava até quase desaparecer. As lanternas começavam a falhar, como se a energia fosse drenada pela presença invisível ao redor. O silêncio tornou-se sufocante, interrompido apenas por passos que não pertenciam a eles. Os jovens se viravam constantemente, mas não viam nada além de sombras. Ainda assim, a sensação de serem seguidos era inegável. Um frio cortante percorreu a espinha de cada um, mesmo com o ar abafado da floresta. De repente, uma fenda surgiu à frente, uma abertura escura na rocha, como a boca de um gigante.
O cântico tornou-se mais forte, reverberando do interior. O medo era quase palpável, mas a montanha parecia atraí-los. Dentro da caverna, as paredes estavam cobertas por símbolos estranhos, alguns semelhantes aos vistos no chão da trilha. Um dos rapazes, fascinado, tocou as inscrições, e um eco profundo percorreu a rocha, como um coração pulsando. As lanternas piscaram todas ao mesmo tempo e, por um instante, o grupo ficou imerso na escuridão absoluta. Quando a luz voltou, perceberam que estavam sozinhos. Marina havia desaparecido. O desespero tomou conta. Chamaram por ela, gritaram, mas a única resposta foi o eco deformado de suas próprias vozes, retornando com um tom grotesco, como se outra coisa os imitasse. De repente, uma gargalhada profunda ecoou das profundezas da caverna, e uma sombra colossal começou a se mover na escuridão. A sombra avançava como se fosse feita da própria rocha, moldando-se em formas monstruosas. Os jovens correram, mas os corredores da caverna se transformavam a cada passo, levando-os para mais fundo. A cada curva, viam imagens esculpidas nas paredes, guerreiros, sacrifícios, e um trono de pedra ocupado por uma figura imponente com olhos vazios. Parecia uma profecia gravada no coração da montanha. O cântico se tornou ensurdecedor, agora misturado com gritos de dor, como se 1000 vozes estivessem sendo sacrificadas em uníssono. Os ouvidos dos jovens latejavam, e alguns caíram ao chão, tentando tapá-los em vão. De repente, Marina surgiu à frente, mas seu rosto estava distorcido, como se não fosse mais humano. Seus olhos brilhavam em vermelho, e sua boca se abriu em um sorriso antinatural. Ela apenas sussurrou: "Vocês não deviam ter vindo." Um dos rapazes tentou se aproximar, mas ela desapareceu como fumaça, deixando apenas um eco que se espalhou pela caverna. No mesmo instante, vultos surgiram das paredes, humanoides feitos de sombra e pedra, marchando em direção ao grupo. O pânico tomou conta. Lanternas foram jogadas ao chão, luzes apagando uma a uma. O breu era completo, e apenas os olhos das criaturas brilhavam, cercando-os. Os jovens perceberam, tarde demais, que a Pedra da Gávea não era apenas um monumento natural, mas um portal. Um túmulo de reis antigos, guardado por horrores que jamais deveriam ser despertados. E agora, eles faziam parte daquele segredo eterno. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os jovens naquela noite. Seus corpos jamais foram encontrados, e apenas alguns objetos pessoais foram achados na entrada da trilha dias depois, como oferendas esquecidas. Moradores da região contam que, desde então, gritos de desespero ecoam da montanha em noites de lua cheia. Sons de passos e cânticos ressoam pela mata, assustando até os mais experientes guias locais. Alguns dizem ter visto silhuetas no topo da pedra, figuras humanas que permanecem imóveis, encarando o mar. Quando se tenta chegar perto, elas desaparecem, deixando apenas o vento cortante e o silêncio sufocante. O semblante de pedra parece mais nítido agora, como se tivesse se moldado com novos traços. Olhos mais fundos, boca mais aberta, e uma expressão de fúria gravada para sempre. Como se a montanha tivesse absorvido aqueles que ousaram profaná-la. Relatos de turistas perdidos aumentaram nos anos seguintes, mas todos os casos foram abafados. As autoridades continuam a negar qualquer ligação com a lenda, mas os locais evitam a trilha após o pôr do sol. A Pedra da Gávea permanece ali, imponente, um mistério sombrio à vista de todos, mas entendido por poucos. Quem ousa desafiar sua presença descobre cedo demais que não se trata apenas de pedra, mas de um monumento vivo ao terror. E dizem que, quando a lua toca o rosto esculpido, ele se move, como se estivesse prestes a despertar. O guardião da Gávea nunca dorme. Ele apenas espera. E a próxima vítima pode ser você. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode
Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.